cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero dizer, irmãos, que há um versículo na Bíblia que nós temos sempre que lembrar dele, que está em João 8,44, que até vou dar uma olhada aqui, vou ler certinho como está aqui para vocês, para não ficar só na minha palavra, né? Esse versículo de João 8,44, ele tem uma declaração que é muito importante para a gente observar o nosso próprio comportamento, que muitas vezes a mentira está na ponta da nossa língua. Nós, para nos escondermos ou para nos desculparmos, nós apelamos muito para a mentira. E não há quem não escape, irmão. A nossa boca está pronta para esconder atrás de uma mentira. E Jesus aqui revela o seguinte: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, a mentira, da qual Deus condena claramente, ela vem do inferno. Ela só traz prejuízo. É melhor você pagar um preço pela verdade, assumindo a verdade, sendo forte, porque para mentir você não precisa ser forte. Você pode ser tolo, você pode ser fraco, você não precisa ser forte, não. Para falar a verdade, você tem que ser forte, muito forte, principalmente no mundo de hoje. Hoje ficou mais fácil, porque as pessoas não têm muito compromisso moral com mais nada. Não tem temor a mais nada. Cada um vive para si. E todo mundo acha que está certo. Mas o verdadeiro cristão, ou seja, o verdadeiro sábio, aquela pessoa que ela usa o raciocínio dela para viver, essa pessoa, ela vai buscar o conhecimento da verdade. E o conhecimento da verdade, irmãos, ele não precisa de estar embasado na ciência, na história do homem, nas filosofias do homem, nas religiões. Jesus falou em João 17:17, a palavra de Deus que é a verdade. Qual é a palavra de Deus? Aonde está escrita a palavra de Deus? Em um livro de história escrito pelo homem? Ou na Bíblia Sagrada? Irmãos, é importante entender isso. Ou você crê que a Bíblia é um livro escrito por Deus, é um livro, é o único livro na terra que diz quem é Deus, como Deus pensa, qual o projeto de Deus para o ser humano,
E o que Deus quer da gente? É o único livro que vai dizer isso para você. É o único livro que vai te dar esperança real do futuro. O resto é conversa mentirosa. Irmãos, o homem, ele tem a capacidade de mentir desde quando ele foi colocado aqui na terra. Nós vemos a história já de Adão e Eva. Quando Deus confronta Adão, Adão fala, não sou eu, foi a Eva. A Eva, não sou eu, foi a serpente, foi o diabo. A capacidade de se desculpar, a capacidade de mentir, a capacidade de disputar. Sempre está querendo disputar com os outros, sempre está querendo chegar em primeiro lugar, sempre está querendo se defender. Mas a Bíblia vem, Deus traz ela escrita na nossa língua. Aquilo que está revelado é facílimo de entender. Exatamente, Deus traz para nos educar, para nos transformar, para nos dar personalidade. Para que personalidade? Para a hora da dificuldade. Você tem que ser forte, é para a hora da dificuldade. A fé que você tem em Deus é para a hora da dificuldade. Por isso que a Bíblia vem trazendo um relato, contando a história da vida de pessoas que não acreditavam em Deus, pessoas que acreditavam em vários tipos de deuses, Deus Sol, Deus Lua, o rio que era Deus, Deus Vaca, Deus Touro e vai por aí afora, pessoas que não acreditavam em nada e pessoas que acreditavam em Deus. Essa é a história que a Bíblia conta. E aí, como exemplo, Deus cita a história da vida de algumas pessoas, aquilo que Deus quis falar também. Você tem que se atentar para aquilo que Deus quis falar. O que Deus não quis falar, Deus não falou. Tem coisas importantíssimas, irmãos, aqui na Bíblia, que Deus não falou quem fez. Não citou o nome da pessoa. Mas tem uma prostituta chamada Raabe, que era uma prostituta. Mas Deus achou por bem citar ela no Velho e no Novo Testamento. Por isso é importante você entender, porque, irmãos, nós fomos criados, todos nós, debaixo da mentira. Os adultos mentindo para a gente, a escola mentindo para a gente, a universidade mentindo para a gente, os poderosos deste mundo mentindo para a gente. E hoje, Deus, como é o dono de toda a ciência, nenhum homem tem capacidade por si de criar uma luz elétrica. Isso é uma ilusão. Deus inspirou ele. Deus dotou ele dessa capacidade. Deus ajudou ele. E Deus, nesse tempo maravilhoso que às vezes a gente condena, acha que estamos vivendo um tempo ruim, estamos vivendo no tempo da graça, no tempo da qual deveríamos nos alegrar muito, porque as escamas dos nossos olhos já caíram. Estamos enxergando perfeitamente, como Jesus falou, no final dos tempos, tudo será revelado. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Agora você só é enganado porque você quer. Se você se propor a ser um tolo, a ser um seguidor de homem, a ser um seguidor de religiões, a ser um fanático, se você se propor a ser um fraco, uma pessoa que não deseja mudar, não deseja melhorar, não deseja evoluir, porque todo o conhecimento está nas tuas mãos,
todo conhecimento está nas nossas mãos. Imagina, você tem internet, você tem o conhecimento de todas as ciências na internet, você tem livros, milhares e milhões de livros, e para contrapor tudo isso, nós temos a Bíblia, que é um livro matematicamente próprio para o ser humano. Não tem outro livro na Terra que vai servir para o ser humano tão quanto a Bíblia. Tanto é que, pelo poder da Bíblia, que nela aqui tem o poder de Deus, esse livro é vivo, pessoas em situações de calamidade, às vezes um assaltante de banco, a pessoa que já é um bandido já, às vezes está 10 anos que é bandido, 15 anos que é bandido, às vezes aquele cara que já trai a mulher há anos, ele, quando é confrontado com essa palavra, ele se transforma em um cristão, ele abandona tudo, ele muda completamente a vida dele. Pessoas, às vezes, que dedicaram sua vida ao paganismo, a religiões que levavam ele para longe da essência do ser humano. E quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele tem um encontro com a Bíblia, ele se converte, ele se transforma. E Deus traz essa transformação para a nossa vida para quê? Para que a gente comece a buscar o conhecimento da verdade. Não é porque você foi lá e batizou, e agora você reza, e agora você lê um pouquinho da Bíblia que está tudo certo. Não, irmão. Você terá que ler a Bíblia a sua vida inteira, e ainda assim, lendo a Bíblia, você deixar ela te confrontar. Porque ela foi feita para isso, ela foi feita para mudar você. Não adianta você rezar, não adianta você jejuar, não adianta você ler a Bíblia se você não deixar ela mudar você. Se você não entender que estamos em uma guerra espiritual, como diz no livro de Efésios capítulo 6, Salmos capítulo 91, e em vários outros locais da Bíblia, estamos em uma guerra espiritual, que a única ferramenta que pode ajudar você a vencer essa guerra, sair vitorioso lá na frente, é a Bíblia. E para isso você tem que arranjar um jeito de ler. E aí, depois que você lê, ao invés de você ficar procurando pelo em ovo, querendo saber quem que foi o pai de fulano, querendo saber coisas que não estão escritas na Bíblia, se você se ater só o que está revelado, que você já entende, isso tem que mudar a sua vida. Tem que mudar. Deus não vai aceitar a sua desculpa, irmão. Você dizer, mas meu gênio é assim. Ora, há quanto tempo Deus vem falando com você? Deus te deu uma Bíblia, Deus te tirou da cegueira do mundo. Quanta mentira você já descobriu nos poderosos desse mundo aí? Os senhores da guerra, essas pessoas que, enquanto milhões de criancinhas, de pais de família, de mães de família estão morrendo de fome, eles estão gastando bilhões em guerras. Em guerra. Dá para você entender um negócio desse? Você está aqui no seu país achando que está tudo bem, um louco desse aí, com mais uma meia dúzia de louco desse aí, resolve fazer uma guerra no seu país, como está acontecendo na Ucrânia agora, a sua vida acabou, meu irmão. Esse é o ser humano. A vida aqui na Terra não é a bolha que você vive. Você está dentro de um contexto muito maior. Você faz parte desse contexto.
E eles têm mentido para você diariamente. E até quando você vai acreditar na mentira que o homem já disse para você, e na mentira que o homem está dizendo para você? Deus chama a sua atenção e diz: olha, é melhor confiar em Deus do que confiar no homem. É melhor confiar em Deus do que confiar em príncipes. Salmo 118, 8 e 9. Ai do homem que confia no homem. Você não pode confiar nem em você. Por quê? Por que você não pode confiar nem em você? Porque, infelizmente, pelo menos 30% do que você acha que você é, não é você. Não é você, pode ter certeza disso. Mentira que contaram para você desde criança e você acreditou e fica acreditando. Não aceite isso, irmão. Deus te chama para você nascer de novo. É todos os dias você tem que nascer de novo. Todos os dias você tem que tomar uma decisão séria. Entendeu? Porque, sabe qual é o dia mais importante da sua vida? Tem gente que fica esperando 1 ano para comemorar o dia que ele nasceu. Nós nascemos todos os dias. O dia mais importante da sua vida é hoje. Por isso que a Bíblia fala, o dia é hoje. Todo dia chamado hoje, você tem que tomar uma decisão. E a melhor decisão que você pode tomar, trazer Deus para a sua vida. A Bíblia diz que o Senhor está batendo a porta. Acorda e fala: Senhor, entra na minha vida hoje, anda comigo hoje, vai para o meu trabalho hoje, me ajuda na minha fraqueza hoje. Porque vão te perturbar, irmão, vão tentar te destruir, vão tentar te enganar. Assim, relacionamentos lindos, casamentos lindos, famílias lindas são destruídas por pensamentos errados. Pessoas que se apaixonam loucamente, até pensam em dar vida um pelo outro, de repente se tornam inimigos mortais, porque deixaram aquele pensamento do inferno entrando. Deus te chama para você ser sábio, irmão. Estamos lendo o livro de Êxodo, no capítulo 15. No versículo 1, você vai ver uma referência em Juízes, capítulo 5, versículo 1, 2 Samuel, capítulo 22, versículo 1, Salmos, capítulo 106, versículo 12. Diz a palavra do Senhor assim: então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e falaram dizendo: cantarei ao Senhor porque gloriosamente triunfou, porque lançou no mar o cavalo e o seu cavalheiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. Você vai ver uma referência lá em Salmos 59, 17, Salmos capítulo 118, versículo 14, Salmos capítulo 18, versículo 2, Salmos capítulo 62, versículo 6, Salmos 140, versículo 7 e 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47. Versículo 3, o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Você vai ver uma referência em Salmos 24, 8, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. Lançou no mar os carros de Faraó e os seus exércitos, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriram, desceram às profundezas como pedra. Você vai ver uma referência em Neemias, capítulo 9, versículo 11. A tua destra, ó Senhor, se tem glorificado em poder. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo.
você vai ver uma referência em Salmos 118, versículo 15 e 16. E com a grandeza da tua excelência derrubastes aos que se levantaram contra ti, enviaste o teu furor que os consumiu como restolho, e com o sopro das tuas narinas amontoaram-se as águas, as correntes pararam como um montão, os abismos coalharam-se no coração do mar. Você vai ver uma referência em Êxodo 14, 21, 22, Salmos capítulo 18, versículo 15, Salmos 78, 13 e Abacuque capítulo 3, versículo 10. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Irmão, esse é o desejo dos demônios, do inferno, é destruir. Jesus diz: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Não se iluda. Se você não se firmar com Deus, se você realmente não buscar uma aliança com Deus, compromisso com Deus, se você não desejar ter fé, amar a Deus, crer na hora da sua fraqueza, recorrer a Deus, como Jesus fala: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O fardo está pesado, colocar um peso grande em cima de você, e você agora está desesperado, você está revoltado, você está condenando aquele que colocou o peso. Você não é chamado para isso, você é chamado para recorrer a Deus. É Deus quem te defende, é Deus quem pelejará por você, é Deus quem te dará a vitória. É na hora da dificuldade, é na hora de atravessar o Mar Vermelho que você precisa de Deus, e muitas vezes Deus vai deixar. Muitas vezes Deus vai deixar para você aprender, para você valorizar a Deus. Porque muitas vezes Deus está te carregando no colo e você está reclamando. Muitas vezes Deus está te carregando no colo e você está achando que é você. É você que é esperto, é você que é sabido. Não, você está ganhando tudo porque você é que trabalha. Você consegue com a tua força. Irmãos, acorda. Acorda. Só existe prosperidade com Deus. Só existe riqueza boa quando ela vem de Deus, quando ela é abençoada por Deus. O pouco, o médio ou o muito, se vier abençoada por Deus, é maravilhoso, é bom. Aquilo que vem da tua força não presta. Aonde o homem bota a mão, ele bota o mal, ele estraga. Tem que vir de Deus, a tua bênção tem que vir de Deus, a tua prosperidade tem que vir de Deus, a comida que você come tem que vir de Deus. Jesus já falou, quando você orar, fala: Senhor, dá-me o pão de cada dia. Você tem que reconhecer que é Deus que tem que te dar o pão de cada dia, o arroz que você come, o feijão, a água que você toma. Você tem que reconhecer que é Deus que te dá o poder de comer. A Bíblia diz que tem gente que é rico, que tem tudo, mas não pode comer porque não tem saúde. O hospital está cheio de gente com dinheiro sobrando, que largaram as suas mansões, estão num leito de hospital nesse momento e não pode nem comer. Mas você acha que nada disso importa. O que importa é a sua ignorância, a sua miséria, o seu pensamento fraco e pequeno, porque você não enxerga nem a ponta do seu nariz. Fica confiando em você. A Bíblia fala muito sobre isso, irmãos. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A Bíblia diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalo. O sábio confia no Senhor dos Exércitos.
no Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. O sábio, ele não crê que Deus existe, ele tem certeza que Deus existe. Essa é a diferença. Versículo 10: sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como um chumbo em veementes águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Você vai ver aqui uma referência em Isaías, capítulo 6, versículo 3, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 22, 1 Reis, capítulo 8, versículo 23, Salmos, capítulo 71, versículo 19, Salmos 86, versículo 8, Salmos 89, versículos 6 e 8, Jeremias, capítulo 10, versículo 6, Salmos, capítulo 29, versículo 1, Salmos, capítulo 8, versículo 1. Versículo 12: estendeste a tua mão direita, a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste a teu povo, que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, uma dor apoderou-se dos habitantes da Filístia. Então os príncipes de Edom se pasmaram, dos poderosos moabitas apoderou-se um temor, derreteram-se todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor caiu sobre eles, pela grandeza do teu braço, emudeceram como pedra, até que o teu povo houvesse passado, ó Senhor, até que passasse este povo que adquiriste. Olha aqui, irmãos, olha que coisa linda. Aqui está dizendo sobre a sua vida. Muitas pessoas que às vezes querem destruir você, o diabo colocando pensamento em você, para você suicidar, para você trair a sua esposa, para você olhar com olhar mal para a sua esposa, para o seu pai, para o seu sogro, para o seu genro, colocando olhar mal em você, pensamento mal em você, tentando te destruir. Aí Deus te chama. Aqui está dizendo porque Deus adquiriu. Como Jesus disse, ninguém vem a mim sem que o Pai o atraia. Aí Deus te chama, Deus te pega aí no mundo, sem você ter nada para Deus. Alguém poderoso, algum industrial, algum empresário grande aqui na terra, para ele te pegar, para te abençoar com um salário muito grande e para te levar para a empresa dele, para você ser importante, você tem que ter muitas qualidades. Você tem que ter muito para dar para ele. E o que você tem para dar para Deus? Nada. Nada. E Deus olha lá do céu e se agrada de você. Porque o amor dele é indescritível, é inalcançável. Não dá para você entender de tão maravilhoso que é o amor de Deus. Como a própria Bíblia diz, quem é o homem terreno para que Deus se agrade dele? Mas Deus se agradou de mim, se agradou de você. Deus tem te mandado mensagem, Deus está falando com você. Se você está ouvindo essa palavra, é porque Deus está falando com você. Está usando um homem? Você queria que usasse o quê? Uma mula, um cachorro? Deus está falando com você. Por quê? Porque Deus tem um projeto para o ser humano. Nós somos criação de Deus, nós somos filhos de Deus. E Deus quer, para o nosso próprio bem, que a gente melhore, que a gente evolua. É para o nosso próprio bem, Deus não vai ganhar nada com isso. Apesar de toda a preocupação dele, apesar de tudo que ele faz por nós, ele não ganha nada com isso.
É tudo para o nosso próprio bem. Louvado seja Deus. Versículo 17. Tu os introduzirás e os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhaste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente. Você vai ver uma referência em Salmos, capítulo 10, versículo 16. A Bíblia aqui está dizendo claramente que Deus reinará eterna e perpetuamente. E a Bíblia diz que Jesus é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Não se esqueça disso. Versículo 19. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram em seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Você vai ver uma referência lá em Juízes, capítulo 4, versículo 4. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 6. Êxodo, capítulo 7, versículo 1. Êxodo, capítulo 2, versículo 4. Salmos, capítulo 68, versículo 25. Salmos, capítulo 150, versículo 4. E uma coisa interessante aqui, irmãos, aqui a Bíblia está dizendo que Miriam era profetisa. Estamos no século 21, irmãos. Porque muitas pessoas não querem buscar o conhecimento, não querem ler a Bíblia, não querem aceitar o que está escrito na Bíblia. Ainda tem gente vivendo na idade da pedra. Tem igreja que mulher não pode nem abrir a boca. Mulher não é nada. Há pouco tempo agora eu fui numa igreja lá no Nordeste, uma cidade grande do Nordeste lá. Os homens sentam de um lado e as mulheres do outro. Mulher não tem direito a falar, a nada. Até hoje, hein? Presta atenção. E a Bíblia, o que a Bíblia diz? Miriam era profetisa. Débora era juíza. Um dos maiores cargos que existia. Deus não faz diferença entre sexos, não, irmãos. Nem entre cor, nem entre tamanho, nem entre poderoso, ou mais sabido, ou mais rico. Deus não faz acepção de pessoas. E Miriam lhes respondeu: cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou, e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu os estatutos e uma ordenança, e ali os provou. Irmãos, olha só que interessante. Deus acaba de fazer um milagre impossível, que talvez você até hoje não viu um milagre do tamanho que foi feito ali, não só as 10 pragas, né? Como a separação do povo que Deus escolheu e daquele que estava contra Deus, né? E
abriu o mar na frente deles. Não durou meia hora. 3 dias depois a fé deles acabou. 3 dias depois. Será que está acontecendo isso com você, irmão? Eu quero que você pergunte isso para você. Na hora da sua dificuldade, será que Deus não te trouxe até ali, na frente daquele mar? Você esquece tudo que Deus fez para você? Você tem que perguntar isso para você mesmo. Acabou a fé daquele povo, olha só, e Deus ali estava provando eles. Deus não gosta de ingrato não, irmão. Nem eu. Versículo 26, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Você vai ver aqui uma referência em Deuteronômio capítulo 7, versículo 15, Deuteronômio capítulo 28, versículo 27 e 60, Salmos capítulo 103, versículo 3, e uma coisa importante, o que Deus está dizendo aqui, que você tem que aprender a obedecer a Deus, e que se você inclinar os seus ouvidos aos mandamentos e guardarem todos os seus estatutos, aí eu pergunto para você, tem gente que diz que acredita em Deus, que, nossa, parece que a pessoa é santa, é mais santa do que Deus. Baseia a fé dela, você baseia a sua fé em quê? Na Bíblia. Mas ela está fazendo tudo o contrário do que a Bíblia diz. Você pode confrontar ela com mais de 500 versículos bíblicos claramente descritos, que qualquer um entende, mas aí ela finge que não viu. Por quê? Porque ela está presa a uma religião. Ela prefere acreditar na religião do que o que está escrito na Bíblia. Versículo 27. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Você vai ver uma referência em Números, capítulo 33, versículo 9. Irmãos, a Bíblia é um livro mais especial que tem na terra, é um livro de mistérios, é um livro de profecias, é um livro que nenhum homem que nasceu até hoje na terra tem capacidade de entender ele todo, mas como Deus disse, aquilo que está revelado, aquilo que você lê e entende, meu irmão, é para você. Amém?